chapter 5. Abre em João capítulo 5. As the Lord is talking with some of the Jews, Quando o Senhor estava falando com algum dos judeus, he challenges them. ele os desafia. If we look at John chapter 5 starting in verse 38. João 5, começar do versículo 38. He says, "You do not have his word abiding in you, for you did not believe in him who he sent." E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes vós naquele que ele enviou. This word of life, you don't have it abiding in you. Essa palavra da vida vocês não têm permanecendo, habitando em vocês. Now they thought they did, Eles pensavam que tinham. because as you continue reading Mas quando você continuar a ler, in verse 39, no versículo 39, he says, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is these that bear witness of me. But you're unwilling to come to me that you may have life." examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. These men were knowledgeable of the scriptures. Esses homens conheciam as We would escrituras. say they had a great biblical knowledge. Eles tinham um conhecimento bíblico muito grande. If somebody asked a certain question, they knew exactly where it was. Se alguém perguntasse algo, eles sabiam exatamente onde estava. But they missed the whole essence of it. Mas eles perderam de vista a They essência. missed the life. Eles that was- perderam a vida. that spirit that brings life. O Espírito que traz vida. They were focusing so much upon the letter that it was death. Eles estavam focando na letra, que é morta. And they weren't enjoying that life. E eles não estavam desfrutando aquela vida. And sadly today, brothers and sisters, Infelizmente, hoje, irmãos e irmãs, there is so much knowledge today about our Lord Jesus. existe tanto conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus. Ones can have great knowledge of the scripture. Muitos podem ter muito conhecimento das Escrituras. They can take Ezekiel and divide it and show the full meaning of Ezekiel. Podem pegar Ezequiel, dividir e descrever todo o significado do livro de They can Ezequiel. trace doctrinal biblical truths everywhere. Podem traçar doutrinas bíblicas em todos os lados. They can quote the scriptures. Podem citar todas as Escrituras. But our brother A.W. Tozer. Mas o nosso irmão A.W. Tozer, Tozer was one, he was not politically correct. ele não era uma pessoa politicamente correta. He cut straight to the core. E ele ia direto ao X da questão. He said, all of your biblical knowledge, Ele disse, todo o seu conhecimento bíblico, everything you know about the Lord, tudo que você sabe a respeito do Senhor, is of absolutely no eternal value if it doesn't impact your life. não tem nenhum valor eterno se isso não impactar a sua vida. If it doesn't impact our life, Se não impactar a nossa vida, if it doesn't draw forth more of His life from us, se não causar mais vida dele dentro de nós, what value is it? que valor tem? And this is what was happening toward the end of the first E century. era isso que estava acontecendo no final do primeiro século. They had so much knowledge. Eles tinham tanto conhecimento. And today, we as the people of God, we're so thankful for the internet. E hoje nós, povo de Deus, somos tão gratos pela internet. We can find so many sermons out there. Nós podemos ver tantos sermões So many ali. books that are out of print, they're on the internet. Tantos livros que já não estão mais publicados, tem lá na internet. All the study materials. Todos os materiais de estudo. And we can gain a great knowledge about the Lord. E nós podemos ganhar grande conhecimento a respeito do And if Senhor. we're not careful, Mas se nós não tivermos cuidado, we can substitute that knowledge for life. nós podemos substituir a vida por esse conhecimento. But the Lord is saying, no, I want you to have the knowledge, yes. Mas o Senhor diz, eu quero que vocês tenham conhecimento. But I want it to be a living knowledge. Mas eu quero ser um conhecimento The vivo. Word of God living within us. A palavra de Deus vivendo em nós. Working within us. Trabalhando em nós. Not just sitting on our shelves. Não apenas estando ali na nossa prateleira. And this is what John was so challenged about. E é isso que João desafiava. And so we see through John's ministry Então nós vemos através do ministério de this João recurring call back to life. Recurring call back to life. esse contínuo chamado de volta à vida.
When we think about recovering something, Quando nós pensamos em restaurar algo, sometimes we can think it's just recovering something that was lost. nós pensamos em recuperar algo que está perdido. Like in the Gospel of Luke, Como no Evangelho de Lucas. the woman who lost a coin, Aquela mulher que perdeu a moeda, she got it back. ele a recuperou. There was that lost sheep that was found, Tinha aquela ovelha perdida que foi and they're all encontrada. rejoicing. E aí houve tanta alegria. But when John is speaking of recovering, Mas quando João está falando de restauração, it's much more than that. é muito mais que It's isso. not just getting back what was lost, Não é somente recuperar o que foi perdido, but refocusing us and getting us back to God's purpose. mas é trazendo de volta o nosso foco à pessoa de Deus, The focus upon His Son. ao foco sobre o seu Filho, That we would know that reality of what He's calling us to. para que nós saibamos a realidade a que Ele está nos chamando, That the fullness of His Son could be seen in His people. para que a plenitude do seu Filho seja vista no seu povo, Bringing us back into the daily reality of God's purpose. nos trazendo diariamente a realidade do propósito de Deus. That purpose of the life of His Son being lived out in His people. O propósito que a vida do seu Filho seja vivida através do seu povo. John warned the people of God in his epistle. E João avisa o povo de Deus na sua He epístola. said, "This is the last hour. Esta é a última hora. You need to be waking up, Vocês precisam despertar. and we need to hear this too today. E nós também precisamos ouvir isso That we hoje. not have some false concept that we're in a place that we're not. Para que nós não tenhamos falsos conceitos e estarmos num lugar em que não deveríamos. And this is the challenge that John faced, E é esse o desafio que João enfrentou. and it's really the challenge that anyone during a time of declension faces. E é o desafio que cada pessoa enfrenta no tempo de declínio. Because whenever the people of God are in a place of declension, Porque toda vez que o povo de Deus está diante de um declínio, they think they're in a better place than they are. eles acham que estão no melhor lugar do que estão. The Lord raises up a prophet. E aí Deus levanta um profeta. He shares that prophetic word. E aí ele compartilha essa palavra They profética. reject the prophet. E aí rejeita aquele Read through profeta. Jeremiah. Leiam Jeremias. Read through all those prophets in the Old Testament. Leiam todos aqueles profetas no Velho God is Testamento. speaking, showing forth His mercy, His love again and again. Deus estava mostrando uma e outra vez o seu amor, a sua misericórdia. But tragically, the people of God don't respond that often. Mas, tragicamente, o povo de Deus não respondeu muitas vezes. If you look at the end of the New Testament, Se você olhar o fim do Novo Testamento, there was a glorious work of recovery. houve uma gloriosa obra de... I meant Old Testament. Se você olhar o fim do Velho Testamento, houve uma gloriosa restauração do povo de Deus. Where they came out of Babylon. Quando eles saíram da They Babilônia returned to Jerusalem. e eles voltaram para These Jerusalém, ones that had a heart for the Lord. aqueles que tinham coração para o They Senhor, built that altar. e aí eles construíram aquele altar, They built that house of God. eles construíram aquela casa de They Deus, built the wall. eles construíram um muro. The Lord, there was a great recovering work through Ezra and Nehemiah. Houve uma grande obra de restauração através de Esdras e Neemias. Oh, we think, oh, what a people of how strong these people of God E are. nós pensamos quão forte aquele povo de Deus era. But then if you look at the prophet Malachi, Mas se você olhar ali para o profeta Malaquias, so soon after all this occurred, muito pouco depois disso ter acontecido, the Lord is crying out to them. o Senhor está clamando a eles. He's telling them their condition. Ele está falando da condição deles. And they disagree with God. E aí eles discordaram de Deus. He says, I've loved you. E Deus fala, eu amei And he vocês. said, well, if you loved us, why are we in this condition? E aí eles respondem, se você nos ama, por que nós estamos nessa Why are condição? things going bad? Por que as coisas estão tão He ruins? said, because you've despised my name. E ele diz, porque vocês desprezaram o meu nome. You've defiled my name. Vocês fizeram mal do meu nome. They said, how have we done that? E aí eles responderam, como nós fizemos They isso? thought they were following the Lord. Eles pensavam que estavam They seguindo o thought they were Senhor. being very faithful. Eles achavam que estavam sendo muito fiéis. They were very religious people. Eles eram pessoas muito But religiosas. they were deluded. Mas eles estavam didn't know their true numa ilusão. Eles não sabiam sua real condição. It's the same at the end of the New E Testament. acontece o mesmo no fim do Novo That letter to the Testamento. church of Laodicea. Aquela carta à igreja de He talks Laodiceia. about how they're blind and poor and naked. Ele diz ali como eles estavam cegos, nus.
But they're saying, "No, we're rich. We're so wealthy. We have need of nothing." Mas eles respondem: nós somos tão ricos, nós não precisamos de nada. And sadly, that spirit permeates Christianity today. E infelizmente esse espírito permeia a cristandade hoje. Ones think that, oh, everything is wonderful. Algumas pessoas pensam: tudo está But maravilhoso. we really don't know our true condition. Mas nós não conhecemos nossa verdadeira condição. Look around Christianity today. Olhe para a cristandade hoje. You see huge buildings, big meetings, big crowds, and they say, oh, God is working. Nós vemos grandes edifícios, grandes multidões, e a gente fala: nossa, Deus está trabalhando. And we are thankful that God is working in this day. Nós somos gratos que Deus está trabalhando nesse tempo. We have much glitz and much glamour out there. Mas nós temos muito brilho e muito glamour lá But fora. it's like when our Lord Jesus came that first time. Mas é como quando o Senhor Jesus veio na You primeira had vez. all the glamour of the temple and the glitz of there in the temple in Jerusalem. Eles tinham todo aquele glamour, aquele brilho daquele templo que eles tinham lá. But what was missing? Mas o que estava faltando ali? The glory of the Lord. A glória do Senhor. The glory was missing because he wasn't satisfied. A glória estava faltando porque ele não estava When God is satisfeito. satisfied, when he's pleased, there's a glory that comes forth. Quando Deus está satisfeito, está agradado, há uma glória dele ali. Again, today as we look around, E hoje, quando nós olhamos ao redor, as we said, we have much knowledge. nós temos tanto conhecimento, We can have many experiences. nós podemos ter muitas We experiências, can have many works. nós podemos ter muitas obras, But is it in life? mas vida, It comes back to life. mas a questão é vida. And how we have to be careful in this day and time. Como nós precisamos ter cuidado nesse tempo que We vivemos. think, oh, well, I came to this meeting tonight. A gente diz: eu vim nessa reunião, I come to nessa the Lord's noite, table. eu vim para a mesa do Senhor, I come to the prayer meeting. eu fui para a reunião de oração, I'm doing okay. eu estou indo bem. That's not the measure. Essa não é a The medida. measure is his life in us. A medida é a sua vida Now, em when we're nós. walking in that life, Quando nós estamos andando na when sua you're vida, walking in that life of Christ, quando nós caminhamos na vida de Cristo, you want to be at the Lord's table. você quer estar na mesa do You want to Senhor. be at the prayer meeting. Você quer ir na reunião de You want to oração. be with the saints whenever they gather. Você quer estar com os santos toda vez que eles se reúnem. But it's not the other way around automatically. Mas não é o outro, é da maneira contrária, não é automático. Now, this can sound a little negative, Isso pode soar um pouco negativo. but let's don't forget the great things that God has done. Mas não vamos esquecer das grandes coisas que Deus tem feito. Because we sit here tonight. Porque hoje nós nos sentamos aqui nessa Each noite. one of us is a miracle of God. Cada um de nós é um milagre de Deus. By God's grace, Pela graça de Deus. He took us out of that kingdom of darkness. Ele nos tirou daquele reino, império das He trevas. brought us into the kingdom of His Ele beloved nos Son. trouxe ao reino do Filho do seu amor. He's shown us Himself, Ele se mostrou a nós. and we've enjoyed His goodness. E nós vimos a sua It's a bondade. great privilege and freedom we have to even be here tonight. Nós temos uma grande liberdade de estarmos aqui nessa noite. So we're not forgetting this. Nós não estamos nos esquecendo disso. When we talked about how Hebrews was in a point of declension, Quando nós falamos que Hebreus eles estavam num ponto de declínio, but he was simply reminding them of, remember your former days. ali havia um lembrete simples dizendo: lembre dos tempos antigos. You were enlightened. Vocês foram iluminados. You endured conflict. Vocês estavam em You conflito. suffered with the prisoners. Vocês sofreram com os You allowed your homes prisioneiros. to be taken. Vocês foram presos. Vocês permitiram que seus bens fossem You were tomados. walking in the fullness of His life. Vocês estavam andando na plenitude da sua vida. But now, because of some other different circumstances, Mas agora, por causa de outras diferentes circunstâncias, you're becoming weary and distracted. vocês ficaram cansados e You're getting distraídos. offended. You're getting tired. Vocês se ofenderam, ficaram cansados. And He was calling them back to the Lord. E eles estavam chamando eles de volta para o Senhor. And I believe as many of us have been walking in this day, E eu acredito que muitos de nós, ao andarmos nesses dias, there's a great need in this hour for a revitalization of the people of God. existe uma grande necessidade nessa hora de uma revitalização do povo de Deus. And when I talk about revitalization, Eu não estou falando uma revitalização. I'm not just talking about being more lively, Não somente sermos mais vivos. because lively doesn't necessarily mean life.
vivos não quer dizer que nós temos mais vida. There can be a lot of lively things going on, Nós podemos ter muitas coisas avivadas acontecendo, but it might not be the life of Christ. mas pode não ser a vida de Cristo. We're focusing about His life. That's what we're jealous O for. foco, o que nós queremos é a vida do Senhor. And we're thankful how God in His great love E nós somos gratos que como Deus no seu grande amor, continues to show us that there's so much more of Christ. Ele continua nos mostrando que tem tanto mais de Cristo. Whenever there's a time of declension, Toda vez que há um tempo de declínio, God only has one answer. Deus somente tem uma resposta. It's always His Son. É sempre o seu Filho. We mentioned how in 2 Timothy the Lord describes the house of God in declension. Nós mencionamos 2 Timóteo como Deus descreve o declínio da sua casa. What does He call them to? O que ele os chama ali? He says, remember Jesus Christ risen from the dead. Ele diz, lembrem-se de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. What was the solution to the Hebrews? Qual que era a solução aos hebreus? Consider Jesus. Considerem Jesus. Fix your eyes upon Jesus. Fixem seus olhos em Look off Jesus. unto Jesus. Olhem firmemente para Bringing us Jesus. back to Him. Voltem-se de novo a Ele. And even in that letter to we spoke of the letter to the 7 churches in E Revelation 2 também and 3. naquelas cartas que nós falamos em Apocalipse às igrejas. What is the title of that book? Qual que é o título daquele livro? It's the revelation of Jesus Christ. É Apocalipse, em inglês é Revelação de Jesus Cristo. Sometimes we just say, oh, it's revelation. É a revelação. Like we're getting some more revealed, something revealed to us. É como se nós fôssemos receber uma revelação nova. But it's actually the God revealing His Son in a fuller and greater way to us. Mas na verdade ali é uma revelação mais plena e maior do seu Filho. The way to recovery, A maneira da the restauração, call to recovery, o chamado para a and the restauração goal of recovery e o objetivo da is restauração. more of Christ's life being expressed in the people of God. É mais da vida de Cristo sendo expressada na vida do seu povo. That we can be the people of God that can fulfill and serve His purpose in our Que generation. nós sejamos o povo de Deus, aqueles que vão cumprir e manifestar a sua vida nessa geração. This is the burden of John. Esse é o encargo de João. Now, I have to ask a question. Então eu tenho que fazer uma pergunta. Is this too simple for us? Será que isso é muito simples para In this day and nós? time that we live in, Nesses dias finais que nós we can think vivemos, that complicated is better. nós pensamos que tudo que é mais complicado é melhor. But complicated is not better. Mas mais complicado não é melhor. The complication comes from man trying to improve things. A complicação vem dos homens que querem melhorar as coisas. And we normally just make it worse. Mas aí normalmente nós fazemos elas piores. This is why Paul reminds those in Corinth Por isso que Paulo lembra aqueles lá em Corinto about that simplicity in Christ. sobre aquela simplicidade em Cristo. So may we stay in that place Quando nós ficamos nesse lugar of coming back to living in that place of having a heartfelt devotion with the Lord. quando nós voltamos a nossa vida para a devoção ao Senhor Jesus, This is the call upon John's life. esse é o chamado que João tem na sua vida. And this is the call that he cries out to us. E esse é o chamado que ele clama a nós. So let's just consider the person John. Primeiro, vamos considerar a pessoa do João. Now, I mentioned how we would consider his person and his ministry. Então eu mencionei que nós devemos considerar a vida e o ministério de João. But it's very hard to separate the two. Mas é muito difícil separar esses dois. Because his life is his ministry. Porque a sua vida era o seu It's ministério. his testimony. É o seu He testemunho. doesn't have one life that he lives over here, Ele não tinha uma vida que ele vivia aqui. and then when he has to go minister, he uses another life. E aí quando ele tinha que ministrar, ele usava outra vida. We'll see in John that his ministry actually comes out of his life. Nós vemos na vida de João que o seu ministério vem da sua His vida. life reflects his ministry. A sua vida reflete o seu ministério. They're so intertwined and interrelated together. Eles estavam entrelaçados, estavam juntos, They're the same misturados. because they're life. Eles são o mesmo, porque é vida. And this is God's desire for all of us. E esse é o desejo de Deus para todos nós. Not to live a dualistic life, Não de viver uma vida dupla, but living one life. mas vivermos uma vida. One life for him. Uma vida para Ele. So let's